Olá, pessoal, aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre inovação dentro do contexto da ciência, da pesquisa e da inovação para o desenvolvimento brasileiro. Meu nome é Adriana Ferreira de Faria, sou professora na Universidade Federal de Viçosa, no Departamento de Engenharia de Produção. Nessa universidade também sou a diretora executiva do Centro Tecnológico de Desenvolvimento Regional de Viçosa, CENTEV, órgão da UFV responsável pela gestão do Parque Tecnológico, da Incubadora de Empresas, da Central de Empresas Júniores da UFV e do Núcleo de Desenvolvimento Social e Educacional. Bom, eu vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês para que a gente possa ir seguindo esse contexto da disciplina, principalmente no que diz respeito aos aspectos teóricos, conceituais, digamos assim, da inovação, e como a inovação é importante para o contexto do desenvolvimento do Brasil por meio da alavancagem da competitividade das empresas, tá bom? Então, vou compartilhar aqui a apresentação, um minutinho. Bom, então vamos lá. Conforme eu me apresentei, sou professora da UFV, vou compartilhar esse PowerPoint com vocês, depois vocês podem acessar aí as demais informações, tá bom? Bom, por que a inovação é um tema tão importante hoje, tá? Essa é uma pergunta errada. Na verdade, a inovação sempre foi importante, ela sempre fez parte do contexto da história da humanidade. Talvez hoje, mais do que nunca, pela importância daquilo que nós chamamos da economia do conhecimento, porque o valor está muito mais hoje ao conhecimento do que, digamos assim, aos ativos tangíveis, é que se tem falado tanto de inovação e a relação da inovação, principalmente para a questão da competitividade das empresas e para o desenvolvimento econômico das nações. Só para a gente refletir um pouquinho sobre isso, o Brasil atualmente está na posição de número 57º no ranking de inovação. Isso não é bom para o Brasil, tá? Principalmente quando nós consideramos que o Brasil está entre as 10 economias, as 10 maiores economias do planeta, que nós temos 2% da publicação mundial de artigos, que nós estamos nessa publicação ali, usualmente, entre os 15 países que mais publicam, apesar do dispêndio, se comparado com outros países, como os Estados Unidos e principalmente a China, não parecerem significativos, mas o Brasil também está entre os 10, 15 países que mais investem em pesquisa e desenvolvimento, são da ordem de 40 bilhões de reais por ano, tá? Mas a gente tem muita dificuldade de converter essa ciência em inovação. E a gente vai definir agora mesmo o que é inovação, tá? Mas um desdobramento importante disso está relacionado com o número de empresas de base tecnológica, o número de empresas nascentes de base tecnológica, que são aquelas que nós chamamos de startups, tá? Estima-se que só no Vale do Silício, né, se tenham da ordem de 20 mil startups. No Brasil, se estima que nós tenhamos da ordem de 13 mil startups. E qual a importância das startups? Porque são empresas que oxigenam muito a economia e geram muito emprego e renda de qualidade, tá? Agora, quando a gente olha esse quadro, né, ele se agrava, principalmente quando a gente imagina que em 2012 o Brasil estava na posição de número 42 no ranking de inovação. O que significa isso? Que nós não avançamos, pelo contrário, nós regredimos. Apesar do desenvolvimento científico, e isso ter evoluído muito no Brasil nos últimos anos, converter essa ciência em inovação, nós não avançamos, tá? E isso é o que nós chamamos de vale da morte, que é essa distância entre aquilo que nós fazemos de ciência e aquilo que vai efetivamente para o mercado. E por que para o mercado? Porque inovação, por definição, de acordo com o Manual de Oslo, é o processo, é o produto, é o serviço que efetivamente chega ao mercado. Por definição, inovação tem que gerar retorno financeiro, tem que gerar nota fiscal. Nós brincamos, entre aspas, que inovação tem que gerar nota fiscal, tá? Então, quase que por definição, quem faz inovação são as empresas, tá? Porque são as empresas que efetivamente vão levar produtos, processos, serviços, novos modelos de negócio para o mercado. Por outro lado, é preciso compreender que a inovação, ela precisa de uma matéria-prima muito importante, que é o conhecimento, que em grande medida vai estar o quê? Nas universidades, vai estar com as pessoas extremamente qualificadas para serem capazes de realizar essa inovação. Então, a gente começa a desenhar aqui, né, aquilo que nós chamamos de que, para que a inovação aconteça, precisa haver uma interação entre as empresas e a universidade. Por outro lado, qual a importância do governo nisso tudo? E a gente tem colocado aqui a questão dos dispêndios em pesquisa e desenvolvimento, tá? O que nós estamos colocando aqui é que
tá? A inovação, principalmente nos seus estágios iniciais, ela é muito arriscada, do ponto de vista da viabilidade técnica, principalmente da viabilidade técnica, especialmente para aquilo que nós chamamos de inovação deep tech, tá? Por exemplo, na área de biotecnologia, inteligência artificial, setores aeroespacial e assim por diante, tá? Além da viabilidade técnica, nós vamos ter aspectos relacionados com a viabilidade econômica e com a viabilidade comercial. Então, é necessário políticas de Estado que minimizem esse risco, tá? E daí um papel importante do governo de fomentar a pesquisa, principalmente nos estágios iniciais. Uma outra questão importante do papel do Estado é na segurança jurídica. É importante, principalmente na relação público-privado, que se tenha segurança jurídica. E por isso a gente traz um novo componente para essa questão da inovação, que é a interação entre a universidade, a empresa e o governo. E a gente vai construir muito da nossa dissertação ao longo dessa apresentação, nesse contexto dessa interação entre esses entes, tá bom? A inovação, ela faz parte da história da humanidade, ela sempre existiu. Por isso que eu disse que a pergunta era errada, tá bom? Então, a escrita, a bússola, a roda, o fogo, são exemplos de inovação. Só que num contexto mais moderno, digamos assim, a inovação vem dentro desse conceito, daquilo que efetivamente vai para o mercado. Então, o grande desafio é fazer com que o conhecimento, a ciência, a pesquisa, o conhecimento, o resultado dessa ciência chegue efetivamente ao mercado na forma de produtos, processos, serviços inovadores, gerando retorno financeiro. Então, o grande desafio está em levar, tá, todo esse conhecimento para o mercado. Esse é o desafio, tá bom? E esse é o Vale da Morte, principalmente no Brasil, que nós precisamos atravessar. Porque nesse contexto, digamos assim, mais recente do ponto de vista da inovação, ela está associada ao desenvolvimento econômico. Isso não é coisa dos dias atuais. Imagina aí que Schumpeter, que é o grande economista, né, que primeiro começou a estudar, primeiro não, que tem os seus trabalhos mais importantes nessa área, tá? Ele fala daquilo que nós chamamos de inovação ou de criação destrutiva. Tá? Em que você destrói novos ciclos para a construção de novos ciclos, principalmente de novos ciclos econômicos, ancorados nessas inovações, nesses novos produtos, nesses novos serviços que vão para o mercado, então, gerando aí o retorno financeiro. Existem várias formas de inovação. Você tem inovação do tipo modelo de utilidade, então, um exemplo bom que a gente tem é essa vasilhinha aí de lavar o arroz, de lavar outros cereais, de lavar alimentos, tá? Isso é um exemplo de inovação, foi protegido intelectualmente como o quê? Como um modelo de utilidade. Nós aqui estamos focados mais do ponto de vista da inovação de base tecnológica, tá? Daquela que faz uso intensivo de conhecimento. Mas você pode inovar do tipo design. Um grande exemplo que nós temos isso são as sandálias e os chinelos havaianos, que é um dos produtos nacionais mais conhecidos, que tem uma grande inovação do tipo de design, do tipo de marketing, isso também são considerados inovação. A Coca-Cola, que talvez seja um dos produtos mais antigos que nós temos no mundo, que inclusive não foi protegido intelectualmente, é um produto que vive se reinventando também por meio de modelos de negócio, por meio de marketing, por meio de design, e isso é inovação, tá? Porque vai para o mercado e traz também o retorno financeiro. Mas, por óbvio, que quando a gente fala em inovação, principalmente a inovação de base tecnológica, a gente vai pensar nesses produtos aí, digamos assim, principalmente, especialmente hoje, aqueles que estão relacionados com biotecnologia, internet das coisas, inteligência artificial, learning machine, e assim por diante. Mas deixando claro que essa não é a única forma de inovação, mas que em grande medida vai ser o nosso foco aqui, tá? Como a inovação, quase que por definição, quem faz são as empresas, tá? É importante que as empresas estejam atentas a isso. E por que nós estamos falando de empresas, tá? Veja bem, vocês, enquanto alunos da pós-graduação, precisam de entender esse contexto, porque aonde que vamos trabalhar? Tá? Alguns vão, de fato, se tornarem pesquisadores nas universidades, nos institutos de pesquisa, mas eu acredito que a grande maioria deve ir para o mercado de trabalho. Tá? E quando a gente fala nesse mercado de trabalho, por óbvio que a gente está falando principalmente das empresas. Tá? E a inovação hoje é o grande diferencial das empresas. Tá? É o que faz com que elas sejam mais competitivas, mais produtivas,
e sendo extremamente importante contratar profissionais, pesquisadores, profissionais capazes de fazer com que a inovação aconteça, tá? E aí, dentro desse contexto da inovação, é preciso estar atento ao futuro, tá? Então, o que nós fazemos hoje que ninguém faz? O que nós vamos fazer amanhã? Quem são os nossos principais concorrentes? Quais são as tendências tecnológicas? Para onde o mundo está indo? Quais são as tecnologias disruptivas? Por quê? Porque se as organizações e os profissionais não estiverem atentos a esse contexto, eles podem simplesmente deixar de existir da noite para o dia, tá? Não adianta eu fazer a melhor máquina de datilografia, tá? E olha que eu já fiz curso de datilografia. E o sonho de consumo nosso era uma máquina de datilografia Olivetti, tá? Mas com o desenvolvimento dos desktop, né, dos computadores, dos sistemas operacionais, das planilhas das ferramentas de edição gráfica, das ferramentas de edição de texto, das planilhas eletrônicas, isso deixou de existir.